E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos num local totalmente diferente, mas como eu já comprometi com vocês, todos os dias de segunda a sexta a gente vai fazer esse encontro 12-12. Então, corre, comenta, chama o máximo de pessoas que vocês quiserem para a gente bater esse papo aqui agora, tá? A gente vai bater esse papo. O tema é livre, vou até colocar aqui, tema livre, para vocês entenderem que a gente pode perguntar de qualquer coisa. Mas fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade mesmo para perguntar. Eu ainda estou aqui no CT, eu vou continuar aqui, a gente vai fazer a live diretamente aqui das arquibancadas da cidade de Vozão. Mas fica à vontade para perguntar, para chamar todo mundo. Ela, cuidado com a chuva, o pessoal tá falando. Cuidado com a chuva, não, estou aqui debaixo da nossa arquibancada coberta aqui na cidade de Vozão. Fica tranquilo, viu, Jonathan? O Nicásio está pedindo para divulgar ele, pessoal, divulga o Nicásio aí. A gente não sabe o que ele trabalha, explica aí que a gente pode te divulgar, Nicásio. Mas então, pessoal, vamos falar sobre o que vocês quiserem, tá? O tema é livre realmente para vocês perguntarem sobre saúde, sobre suplementos, medicamentos, sobre o que vocês acham importante de saber relacionado à vida, à parte esportiva de vocês, tá bom? O máximo de pessoas que chegarem aqui, fiquem à vontade para divulgar para outras pessoas. Quando a gente coloca tema livre, você pode tirar sua dúvida, mas você pode também trazer um pouco de conhecimento, você pode falar sobre o que você entende, alguma coisa que você queira explicar. Também é esse espaço aqui, está disponível para vocês falarem, você que é profissional ou não. Doutor, qual suplemento ajuda na resistência à insulina? Ela está perguntando qual suplemento. Olha só, tem várias estratégias, nem precisa de ser suplemento para você melhorar a parte de resistência à insulina, não. Às vezes, se você distanciar um pouco uma refeição de outra, você já vai estar diminuindo a sua resistência à insulina. Se você intensificar, aumentar a intensidade do seu treino, você já vai estar diminuindo um pouco a sua resistência à insulina. Mas eu acho que antes da gente preocupar em tratar a resistência à insulina, a gente necessita aprender a evitá-la. Quando eu evito carboidratos refinados, quando eu evito alimentos com alto índice glicêmico, eu já estou ajudando para que a minha resistência não aumente. Caso seja detectado pelo seu médico, né, tem que fazer o exame da insulina, pessoal. Insulina, peça ao seu médico o exame de insulina em jejum. E aí você vai detectar se está ou não aumentando a sua resistência à insulina. Se estiver aumentando a resistência à insulina, aí pode ser que o médico queira utilizar um remédio, que é gratuito nas farmácias. Então não tem desculpa para ninguém deixar de tratar a sua resistência à insulina, que eu posso dizer para vocês uma coisa muito séria, tá? O mal do século, as doenças metabólicas, a obesidade, hipertensão, diabetes, todas essas doenças silenciosas, dislipidemia, inclusive em alguns casos de impotência sexual, a maioria, demência, Alzheimer, a maioria das doenças da atualidade que tem afetado muitas pessoas são a partir de uma resistência à insulina. A capacidade da insulina entregar os nutrientes para o seu organismo fica prejudicado. Então, muito cuidado com a resistência à insulina, um dos exames mais baratos do laboratório, um dos exames mais importantes para a sua vida, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Mas foi ótimo perguntar sobre resistência à insulina, sobre qual suplemento, tá bom? O que fazer quando está com ansiedade e não consegue parar de comer? O que fazer? Tratar a ansiedade, tá, Esther? Primeira coisa, tem que tratar a sua ansiedade. Hoje eu estava conversando com a psicóloga aqui do clube, as pessoas estão normalizando ficar ansiosas. É normal você ter alguma ansiedade para algo que vai acontecer. Eu estou ansioso porque amanhã eu tenho prova. Eu estou ansioso porque na semana que vem eu vou fazer uma viagem ao exterior. Eu estou ansioso porque eu vou ter que palestrar. Essas sensações de ansiedade, tá tudo bem. Agora, quando a ansiedade está ultrapassando os limites de deixar você tranquilo nos seus afazeres, você já está transtornado pela ansiedade de algo que talvez nem vai acontecer, é necessário primeiro tratar, procurar uma terapia, procurar um psicólogo, procurar um profissional de saúde que possa tratar a sua ansiedade, tá bom? Porque senão você vai começar a ter outros transtornos, por exemplo, de compulsão alimentar. Precisa ser tratado. Doutor, a mucana e o long jack tem algum efeito no aumento da performance na musculação? Aumenta a testosterona, Lipe? Muito bem essa pergunta sua, até porque confunde muito. Todos esses suplementos fitoterápicos naturais, eles têm como objetivo melhorar a sua fabricação de testosteronas, que consequentemente vão melhorar a sua performance de treino. Diretamente,
o suplemento fitoterápico diretamente, esses dois que você citou, não terão influências no seu treino. O que acontece é que algumas marcas adicionam alguns ativos a essas medicações, a essas suplementações, e fazem com que nós entendamos que, por exemplo, o Long Jack vai te melhorar no treino, mas o Long Jack sozinho, puro, o ativo Long Jack não melhora diretamente a sua performance de treino, tá bom? Vamos lá, meu amigo Juca tá aqui também. Primeira meia realizada com sucesso e sem o carbo. Olha que legal, Jamile. Parabéns, viu? Parabéns. Na verdade, não é que seja obrigado que todo mundo tire os carboidratos das suas vidas. Não. É uma pessoa que está disposta a fazer o uso das suas gorduras como fonte de energia e já teve aí um resultado, um logro. Parabéns, tá? Parabéns. A gente pode conversar mais sobre esse tema depois. A Esther disse que ficou assim depois que contraiu o vírus. É legal tratar, tá, Jaline? Boa tarde para quem está entrando agora. A gente está fazendo uma live aqui, como várias outras, no horário que está previsto de 12h12. Eu vou fazer aonde eu estiver, tá? Aonde eu estiver, eu farei o possível para poder realizar esse encontro nosso aqui de segunda a sexta, para a gente tratar de vários temas, tá? Ciane está perguntando para eu falar sobre SOP, como melhorar os sintomas. Tá muito parecido com o que eu respondi na primeira pergunta, tá, Ciane? SOP é o síndrome de ovário policístico. Muitas vezes o síndrome de ovário policístico está diretamente relacionado ao aumento da resistência à insulina. Então é necessário, além de multidisciplinaridade, né, vários profissionais te atenderem, ginecologista, o nutricionista. É importante a gente entender qual foi a causa da sua síndrome de ovário policístico. E uma das mais importantes é você tratar a sua alimentação. Por isso é importante a visita ao nutricionista, entender que você precisa diminuir a sua resistência à insulina. Então o médico vai te solicitar o exame de insulina em jejum para você melhorar os sintomas. Inclusive, a baixa de libido pode estar relacionada com esse quadro ou com uma baixa de hormônios sexuais também, baixa de estrógenos, baixa de testosterona, tá bom? Tem uma série de fatores que podem estar interferindo nisso. Meu amigo Martins, eu já vi que quando hago na carga de carboidrato, sinto bem, ele empurre e ela tarde para treinar. Então, Martim, veja bem, tem muitas pessoas que vão utilizar o carboidrato como fonte de energia e tá tudo bem, tá? É uma decisão de cada um. O que a gente entende é que se você está utilizando carboidratos como sua fonte de energia, gaste essa energia que foi colocada para dentro. Você colocou, gaste, porque senão ela vai virar um estoque importante para o futuro, se você no futuro utilizar. Senão fica um estoque que vai te incomodar lá na frente. E não tem necessidade de todo mundo querer fazer estratégia cetogênica. Vão ter pessoas que estão adaptadas a utilizar o carboidrato e vão ter pessoas que vão estar adaptadas a utilizar os corpos cetônicos, tá bom? Isso é uma escolha individual de cada atleta. Um abraço pro pessoal aí da Argentina, cara. Ele está dizendo, não puedo eliminar o carboidrato. Sim, pode. Todo mundo pode eliminar o carboidrato, tá? Desde que faça uma estratégia para isso. Não é cortar por completo. Tá vendo que eu tenho atletas aqui, ultraman, ultramaratonista, triatletas, corredores. Eu tenho atletas de todas as modalidades que fazem essa estratégia sem o carboidratos. E quer que eu te diga mais? Cristiano Ronaldo faz estratégias com baixa ingestão de carboidratos. Não precisa nem de falar de atletas de outros países. Cristiano Ronaldo é um exemplo disso, tá bom? Doutor, eu de novo aqui aperreando. Nunca, não tem problema, Lipe. Essa live é de vocês. Eu quero que você pergunte mesmo. Fique à vontade. Todo mundo que quiser perguntar. Eu faço esforço aqui para responder todo mundo. Por isso que às vezes demoro para ver o comentário. Se você vai comentar alguma coisa que eu já estou falando, coloque o texto por completo. Porque quando eu vou ler o seu comentário, às vezes já até passou aquela informação. E para não ficar desconexado, tá bom? Doutor, eu de novo. O que o senhor acha da L-citrulina como pré-treino para quem tem intolerância à cafeína? Olha só, a cafeína, na verdade, não é que ela vai te dar uma intolerância, talvez vai te dar uma hipersensibilidade, aí você vai ter os sintomas desagradáveis de taquicardia, dores de cabeça, aumento de pressão, tá? Mas a citrulina pode ser utilizada também como pré-treino. Como pré-treino, você pode usar taurina, você pode utilizar arginina. Tem vários tipos de pré-treinos que não tem citrulina e que não tem cafeína. A citrulina sozinha pode ser uma opção, mas ela pode estar conjugada também com outro produto como pré-treino, tá?
Mas como pré-treino, uma outra opção que eu vou te dizer, Lipe, que é muito diferente, que talvez eu nunca nem tenha dito aqui, você pegar rodelas de abacaxi com canela. Vai te dar um carboidrato para você fazer as suas execuções de exercícios, e a canela vai te dar uma termogênese para você gastar mais energia nesse mesmo treino. Então, são opções diversas, mas a citrulina não é ruim, tá? Fica a dica de usar o que você se sente melhor como pré-treino. Doutor, maravilhoso, hein? Só consegui resultados quando eliminei os carboidratos. Ótimo, mas isso aí é individual, tá, pessoal? Senão a gente vai começar a ser taxado os chatos contra o carboidrato. Não é essa a ideia, é a gente entender que sim, é possível viver sem o abuso de carboidratos, mas não é obrigatório. A Vanessa está perguntando, eu estou com muita dor muscular, o ideal é descansar ou ir treinar? Depende da causa da dor muscular. Você está com o corpo inteiro doendo? Será que não é uma outra coisa? Será que é uma fadiga pós-treino mesmo? Ou será que foi uma lesão causada por um excesso de treinos? Cada caso também é um caso. Agora, aquela dorzinha de recomeço de treino, fiquei muito tempo parado, estou voltando agora. Aquela dorzinha, ela não pode ser impeditiva de você treinar. E aconselho ninguém a tomar anti-inflamatórios sem a necessidade, tá bom? Doutor, o que acontece comigo? Porque minha insulina está bem maior após a caminhada. Nalva, me explica uma coisa. Você está medindo a insulina antes e depois da caminhada? Me explica isso que eu consigo te responder. Porque eu até já sei a resposta. Por que que a insulina aumenta? Ioimbina mais cafeína mais taurina manipulados juntos. É uma boa opção? Maraline, olha só. Entenda. Taurina é um aminoácido sem grande repercussão, vai te ajudar muito nos seus treinos, tá? Cafeína é um estimulante do sistema nervoso central e ioimbina é um vasodilatador para disfunção erétil. Entenda, as três opções que você está me perguntando se pode associar ou não, podem te dar um desconforto de taquicardia, pode te dar um desconforto de aumento de pressão e podem gerar uma certa sensação de ansiedade. Então, quando você junta os três, você pode intensificar isso. Como você colocou a palavra manipulado, o ideal é que você manipule. Se você manipula na dose certa para você, pode ser uma boa opção. Se você simplesmente toma os três juntos e a dose não está adequada, pode ser um grande problema, tá? Então, muito cuidado com isso. Eu não junto, tá? Eu prescrevo para o paciente a ioimbina isolada, eu prescrevo para o paciente cafeína isolada e prescrevo para o paciente taurina separado. Entenda, ioimbina é uma medicação, só médico pode prescrever ioimbina, tá? Diga-se de passagem, se você está fazendo a partir de um profissional não médico, você pode estar entrando num erro que, caso tenha algum problema, você não tem a quem recorrer, porque ele nem podia estar prescrevendo. Mas enfim, a gente sabe qual é a realidade do mundo de hoje. Doutor, qual o melhor horário para tomar o Morozil? Tem que ser antes do treino. Morozil é um termogênico, tá? Vem da laranja Moro, aquela laranja que por dentro é vermelha, bem bonita, difícil de encontrar aqui no Brasil para venda. Ele é um termogênico. Pode ser feito antes do treino, mas pode não estar relacionado com o treino. Você pode tomar esse Morozil em qualquer outro horário e vai ter o mesmo efeito termogênico do produto, tá bom? O Nicásio está perguntando, doutor, o que eu devo fazer para emagrecer? Primeiro, é uma pergunta interessante, tá, Nicásio? Primeiro, entender por que você engordou. Esse é o primeiro, tá? Eu sei que muita gente vende a ideia de que é só comer menos, gastar mais energia, é só você fechar a boca, tem um monte de frase pronta relacionada a emagrecimento. O que as pessoas não entendem é que a gente está buscando aqui, e o Nicásio tenho certeza que está buscando esse emagrecimento em busca de saúde. Se a gente está falando de saúde, não é uma continha básica de matemática, de gastar mais e comer menos. É interessante entender o que causou esse engordar, o que te fez aumentar de peso. É porque eu comi mais. Não é a quantidade, é a qualidade dos alimentos. Não, doutor, é porque eu tive um processo triste na minha vida e aí eu fiquei depressivo e eu comecei a comer mais. Então a gente tem que buscar a causa do que te fez engordar, corrigir essa causa e melhorar a sua composição corpórea.
E adverto a quem está me conhecendo hoje, emagrecimento não tem nada a ver com peso de balança. Esquece o peso de balança que eu consigo te emagrecer definitivamente, para o resto da vida. Eu vou ser a última pessoa que você vai procurar para emagrecer. Vai ser a última porque você não vai precisar procurar mais ninguém. Te garanto isso, tá bom? O meu coronel tá dizendo que o estúdio tá top. Hoje, ó o cenário, pessoal. Cenário, estamos aqui na cidade de Vozão. Eu fiz questão de nem sair daqui para dar essa oportunidade de cumprir o horário com vocês de 12 e 12. E assim será feito todos os dias de segunda a sexta, tá? Esse vai ser o meu compromisso. Maralim tá dizendo, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Pois é, cara, já é um negócio previsto, né? A gente já sabe. Aprendi que para aumentar de peso e ganhar massa muscular, tenho que ingerir mais calorias boas, do que gasto diariamente. Doutor, quais os alimentos com essas calorias boas posso comer? Olha só, Felipe, para a gente aumentar a massa magra, a gente tem que estar no que os profissionais chamam de superávit calórico. Eu tenho que estar ingerindo mais calorias do que eu estou gastando, para que essas calorias sobrem no nosso organismo, sejam armazenadas em forma de glucogênio muscular, sejam armazenadas em forma de proteína nas musculaturas. Perfeito. Qual alimento? Eu vou te dizer que, obviamente, você teria que visitar um nutricionista para poder fazer o seu plano alimentar. Mas quando você não vai no nutricionista, para não errar de jeito nenhum, comida de verdade. Quando eu falo comida de verdade, é evitar os ultraprocessados, evitar os alimentos que tenham rótulos. Parece difícil, mas se você começar a entender que todo rótulo tem uma armadilha, você vai começar a comer comidas que não tem rótulo. Comida de verdade não tem rótulo, pessoal. Carne, frango, peixe, frutas, verduras, legumes, não tem rótulo. Não tem outro ativo. Você não vai comprar um pedaço de carne e vai saber quanto tem de sódio, quanto tem de proteína, quanto tem de carboidrato. É carne. Tem um valor biológico importante para você. Então, se você quer ficar em superávit calórico, você coma comida de verdade. Se você mesmo assim ainda não conseguiu ficar em superávit, aí você pode adicionar o que nós chamamos de suplementos alimentares. Os suplementos alimentares, apesar de terem rótulos, eles foram formulados, a palavra quase não sai, eles foram formulados, eles foram preparados para te entregar exatamente o que você precisa. Se você pegar um whey, por exemplo, ele vai ter X gramas de proteínas, X gramas de carboidratos, X gramas de gorduras, dependendo do produto que você está comprando. Mas aquilo ali foi calculado para te entregar naquela dosagem. Então é um alimento, é um suplemento alimentar preparado para quem está querendo ficar em superávit. Igual os hipercalóricos para te ajudar a bater essa meta diária. Tá bom, Felipe? Então tá querendo crescer, cara? Primeira coisa, procura um profissional para te orientar em relação à alimentação. Tá querendo suplementar? Procura uma loja séria que possa te explicar o suplemento que você está comprando, independente da marca que você queira, tá bom? Eu tenho conflito de interesse, eu divulgo a Underlabs porque, no meu entendimento, é uma marca que casa muito com a minha ideia de entregar muitos ativos dentro da mesma suplementação. E no final das contas é uma grande economia com um produto de qualidade. Doutor, e suplementos? Devo tomar todos os dias, mesmo sem ir na academia? Vanessa, é mais ou menos o que eu estava explicando agora. Quem está querendo construir músculos tem que pagar uma dívida todos os dias, né? A gente tem a taxa metabólica basal, treinando ou não treinando. Quando você treina, você tem um aumento dessa taxa. Talvez seja necessário no dia dos treinos mais pesados você suplementar um pouco mais. Mas nos dias que você não treina, essa dívida que você construiu através de músculos, ela continua existindo. Então, muito cuidado em deixar de tomar alguma suplementação que depois lá na frente vai fazer falta, tá bom? A sua taxa a sua taxa metabólica é todos os dias. Você não engorda num dia, você não emagrece num dia, então todos os dias a gente precisa de estar contribuindo para que essa taxa seja paga, tá bom? Deixar aqui meu abraço pro pessoal da Empório do iPhone, pessoal, Fortaleza e região. Tá precisando de iPhones? Ó, meus iPhones todos são lá da Empório, tá? Um beijo grande pro Neto. Todo mundo que precisar de iPhone, preço bacana, o cara vai até você, explica, te ensina a manusear quem nunca usou iPhone. Conversa com o Neto aí da Empório dos iPhones. Você não vai se arrepender, tá bom? Um abraço, Neto. Obrigado por você aqui, tá? Ele tá falando que eu tô na moleza porque eu tô no melhor time do estado, né? Aí fica meio chateado. Não tem problema não, pessoal. A Lu tá esperando o meu convite. Esperando o meu convite. Me lembra aí qual convite que eu te convido agora. É para participar da live?
é para ir lá no consultório, tá convidada, Lu, para as duas coisas. Fala sobre pessoas que exageram muito em cardio, mais de 2 horas, e comem pouco achando que vai emagrecer. Ítalo, olha só. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer é, se a gente vai fazer um treino regular, procura um profissional para te orientar em relação a isso. Por exemplo, fazer aeróbicos, né, de 2, 3 horas de duração. O aeróbico tem um objetivo de treino, não é queima de calorias. Ele tem o objetivo de treinar aquele corpo para aquela execução. Por exemplo, um corredor, ele vai ter treinos que em alguns momentos vão ser mais longos, 3, 4 horas, mas com o objetivo de treinar aquela modalidade esportiva. Se você está querendo emagrecer, é importante você entender qual é a função de cada tipo de exercícios. Os exercícios cardio, chamado cardio, são exercícios aeróbicos de baixa intensidade que têm o objetivo de melhorar o seu sistema cardiorrespiratório, para que o seu coraçãozinho e o seu pulmão consigam dar conta quando você intensificar mais nos treinos. Você vai melhorando, vai aumentando a sua capacidade respiratória ou cardiorrespiratória. Quando você está buscando um aeróbico, ele vai ter um maior gasto energético durante a sua execução, ele é um pouco mais intenso, mas ele não queima calorias depois da execução. Ao exemplo do músculo, quando você trabalha na forma de força resistida, conhecido como musculação. Quando você faz musculação, você ativa mais fibras musculares que depois vão gastar calorias durante a reparação. Então, se você está querendo emagrecer, o melhor exercício é a musculação. Não significa que você deixe de fazer as outras modalidades. Os exercícios mistos, que têm altas intensidades intercaladas com médias intensidades, como as artes marciais, como o crossfit, eles são fundamentais para você fazer um bom gasto calórico. Mas é importante você construir músculos se você quer emagrecer de forma definitiva, que fique bem claro isso. Estou falando aqui de estratégias para emagrecer pelo resto da vida, para nunca mais engordar. Quem não quer nunca mais engordar, obrigatoriamente, anota isso, pessoal, quem nunca mais quer engordar, obrigatoriamente tem que construir músculos. Queira ou não queira, essa é a verdade, tá bom? Doutor, o picolinato de cromo ajuda na resistência à insulina? Ciane, o picolinato de cromo ele tem como função fitoterápica de te ajudar a querer menos o doce. Então, indiretamente, ele faz você diminuir a resistência à insulina, sim, tá bom? Pode utilizar picolinato de cromo, mas não busque nas medicações e suplementações a solução de um problema que você mesmo criou. Resistência à insulina é resultado de má conduta alimentar. Você teve um comportamento alterado, precisa corrigir o comportamento para depois buscar uma solução nos suplementos e medicamentos, tá bom? Sou direto assim, viu, pessoal? A nossa live aqui é pra gente falar sobre tudo, mas é para falar de forma direta. Aqui não tem mais ou menos, não. Se você gosta ou não gosta, é assim que eu trabalho. É assim que eu faço há anos pessoas serem definitivamente saudáveis, tá? Eu tenho atletas de alto rendimento, atletas que estão iniciando nas suas modalidades esportivas e pessoas comuns que mudaram completamente o seu padrão de vida, tá bom? Doutor, eu verifico antes da caminhada e em jejum. Ela tá falando a Nalva está falando sobre a insulina porque ela disse que a insulina dela aumenta depois dos treinos. Sim, doutor, eu verifico antes da caminhada e em jejum. Dá 92. Quando eu volto, dá 105. Fico inconfuso. A insulina não deve ter aumentado porque é difícil que uma pessoa faça a medição da insulina em casa. A insulina, você tem que ter um aparelho muito próprio para isso. Eu acredito, pelo número que você está falando, 92, 105, você está falando da glicemia. Por que eu estou falando isso? Porque a insulina, o número normal dela em jejum é de 2 a 24. Então esse número que você está me falando aí não é insulina, tá, Nalva? Você se confundiu. Você está falando de glicemia. E isso é um fator importantíssimo para vocês entenderem como emagrece. Adorei a pergunta da Nalva. Vou explicar aqui para quem chegou depois. A Nalva tinha feito uma pergunta anteriormente que ela media a glicemia antes do treino, dava 92, e ela media depois do treino e dava 105. E muita gente aqui não sabe por que isso acontece. E eu vou explicar. Esse é o verdadeiro mecanismo de emagrecimento, que muita gente nega. E eu vou explicar como é. É através de um hormônio chamado glucagon. Poucas pessoas falam desse hormônio, mas é o hormônio principal para quem quer emagrecer. Glucagon, ele é liberado pelo pâncreas igual à insulina. Só que o detalhe, eles moram na mesma casa, eles são moradores da mesma casa, mas eles nunca podem sair juntos. Então, se você
tem insulina circulante, o glucagon não vai sair para trabalhar. Eu gosto de fazer essa simbologia com a mão para vocês entenderem, tá? Aqui é a liberação dos hormônios do pâncreas. Quando a minha glicemia está alta, o pâncreas libera a insulina para baixar a sua glicemia. Quando a minha glicemia está baixa, para eu não passar mal, fazer o exercício em jejum, o glucagon sobe a glicemia. Então a minha glicemia sanguínea, ela sempre tem que estar regulada entre os 60 e 100. Se ela subiu demais, a insulina trabalha baixando. Se ela baixou demais, o glucagon trabalha baixando, subindo. E aí as pessoas que têm muita insulina no corpo, desliga o glucagon. E aí ela fala, não consigo treinar em jejum, senão eu passo mal. E aí ela come. Quando a glicemia está alta, a insulina baixa, mas ela não tem um mecanismo de subir, porque ela tem muita insulina no sangue. Então ela perde a função do glucagon. E aí quando a glicemia está baixa, ou ela passa mal, ou ela come. Então as pessoas que não conseguem fisiologicamente fazer jejum ou fazer alguma atividade em jejum é porque tem muita insulina no sangue. Primeira dica, sem exame. Se você não consegue ficar muito tempo sem comer, você está com muita insulina no seu sangue que impede o glucagon de fazer esse controle de subir a glicemia. Nalva, talvez você me segue há pouco tempo, mas eu faço de vez em quando, dependendo da minha preparação para a prova, eu coloco um sensor no meu braço e eu faço a medição da glicemia antes do treino, durante o treino e pós o treino. E por eu treinar em jejum, utilizando os corpos cetônicos, o glucagon pega a minha gordura, quebra novamente em forma de glucosa e sobe a minha glicemia sanguínea para ser a minha fonte de energia, já que eu não estou ingerindo nada. Então isso que está acontecendo com você, Nalva, de subir a sua glicemia durante o treino, é o fisiológico de todos os seres humanos desse planeta. O problema é que a gente, por condutas erradas de alimentação, estragamos esse mecanismo. Que, claro, pode ser reparado, a gente vai corrigir. Os meus pacientes que emagrecem exatamente porque corrigem a insulina, e é isso. Quando você estiver subindo a sua glicemia depois de um treino em jejum, saiba que o seu glucagon está funcionando normal e é ele que está pegando as suas gordurinhas e quebrando elas novamente. Elas estavam estocadas, elas voltam à sua corrente sanguínea para servirem de fontes de energia. Então todo mundo que faz atividade em jejum vai experimentar o que você está vendo no seu aparelhinho aí. A sua glicose sanguínea está subindo devido à ação da glucagon. Anota esse nome, glucagon. Depois vocês pesquisam aí e vão aprender um pouquinho mais sobre esse hormônio fundamental para o emagrecimento, tá bom? Se deixar eu falo muito, né? Beijo para quem tá mandando beijo para todo mundo que tá chegando agora. Você disse que não do Fortaleza. Não, eu não falei nada do Fortaleza, pessoal. A gente está na cidade de Vozão. Eu treino o time do Ceará, da base do Ceará, então nada de times, não vamos falar de times, tá? A Lu vai no meu consultório próxima semana. Pra vocês não ficarem tristes, tá? A live é com o Dr. Aloysio. Quando vai ser? Quando o Dr. Aloysio aceitar. O Aloysio é meu parceiro. O Dr. Aloysio é nosso fisioterapeuta, quiropraxista, tá? Quando ele aceitar, a gente faz uma live junto. Aliás, a gente já fez muitas lives juntos. A Ciane tá perguntando, doutor, faz consulta online? Faço consulta online sim, tá, Ciane? Aqui no Instagram, nos destaques do meu perfil, tem um telefone para você falar direto com a Camilinha lá e agendar. Tá bom, Ciane? Detalhe, para vocês não ficarem chateados, não é snob, não é tirando onda, mas a gente está terminando a agenda de outubro, tá? Então corre, agenda logo, a agenda de outubro está sendo finalizada, então corre, fala com a Camilinha lá agora. Obrigado pelos elogios. Doutor, me ajuda a descobrir como acabar com a gordura que fica entre... Teve um presidiário que tá me ligando aqui do 011 e aí caiu a conexão. Me falem se vocês estão escutando. Eita, tem muita frase, cara. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Me fala se está ouvindo. Que eu vou ter que subir aqui os comentários para poder responder uma pessoa que me perguntou lá em cima. Eita, já perdi. Doutor, me ajuda a descobrir como acabar com a gordura que fica entre a axila e os seios. É você acabar com a gordura do corpo toda. Essa gordura não é seletiva, não tem como perder gordura localizada, tá bom? A gente vai perdendo do corpo todo. Quanto tempo em jejum para medir a glicemia com exame laboratorial? Os laboratórios pedem de 10 a 12 horas, tá, Oxto?
Oxto, que nome chique, cara. Oxto GS. Ioimbina é eficiente mesmo em jejum para queimar as gorduras? Olha lá, vou explicar um pouquinho sobre a ioimbina, reforçando para vocês. Ioimbina é uma medicação, deve ser prescrita pelo médico, tá? Ioimbina é uma medicação derivada da casca da árvore ioimbê, uma árvore africana. A função dela é fazer uma vasodilatação, e se você estiver em jejum, você vai receber uma descarga adrenérgica, uma descarga de catecolaminas na sua corrente sanguínea. Você vai receber uma descarga de adrenalina na sua corrente sanguínea. Isso faz com que você tenha que fazer uma atividade com mais intensidade. Se você estiver em jejum, esse aumento da intensidade do seu treino vai provocar com que você gaste mais energias. Como você não comeu nada, provavelmente você vai gastar as suas gordurinhas como fonte de energia. Tá bom, Oxto? Só para explicar isso. Mas entendam, pessoal, ioimbina, muito cuidado, tem efeitos colaterais como qualquer outra medicação e precisa ser prescrito por um médico, tá bom? Então, iniciando a irrigação ali da água, por isso que eu estava olhando. Hoje vieram os resultados. Parabéns, viu, Paulo? Paulo, só parabenizar. O Paulo tá aqui na live, cara. Pessoal, vocês viram que eu coloquei no feed aí o Paulo, um atleta nosso, um paciente que me procurou há alguns anos atrás. Ele não conseguia fazer o TAF. Ele estava bem ruinzinho pro TAF. E a gente fez um trabalho intenso, juntamente com o Wagner, nosso nutricionista. Foi batendo um papo, foi mudando as atitudes, foi mudando as condutas. E o Paulo, ele não só perdeu peso, o Paulo ganhou saúde, ganhou rendimento. E hoje ele estourou, ele sobrou no teste de aptidão física dele da polícia, sobrou nas barras. Foi um cara incrível. Parabéns, viu, Paulo? Parabéns a todo mundo que está focado nos seus resultados. Mandar um beijo aqui pro Van Damme, do Treinando para o 100. Fiquei de conversar com ele agora de manhã, mas o treino aqui foi meio intenso, por isso que não tive tempo, tá? Van Damme, mas vamos conversar depois do almoço, se você puder. Doutor, a gente consumir fígado de boi, né? Tem alguma importância na dieta? Tremenda importância, Cristiana. Quem dera se todo mundo entendesse que o fígado de animais, as vísceras de forma geral, são fundamentais fontes de nutrientes, melhor do que qualquer outro alimento, tá? Eu fiz o primeiro semestre desse ano todo de alimentação carnívora e eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo, é muito bom para a sua imunidade, para o seu funcionamento mitocondrial, para a sua saúde, para a sua resposta a treinos. Recomendo todo mundo comer pelo menos uma vez por semana vísceras e principalmente o fígado. Que mais, pessoal? Que maravilha. Doutor, como faz para ser seu paciente? Oxto, é só conversar com a Camilinha. O telefone está aqui nos destaques do nosso Instagram, da biografia aqui tem os destaques, tem o telefone, você agenda com a Camilinha. Eu faço atendimentos em São Paulo, faço atendimentos em Fortaleza e faço atendimentos online no resto do Brasil e do mundo, tá? As vagas, não vou dizer que são limitadas, elas são de acordo à demanda, então corre logo, já conversa com a Camilinha, a gente está finalizando a agenda de outubro. Sempre tem alguns problemas, principalmente com essa fase de virose. Muita gente pode ser que tenha que adiar a sua consulta e aí você consegue se encaixar antes. Mas a consulta está aberta para o final de outubro agora, tá bom, pessoal? Graças a esse tipo de resultado que eu estou falando para vocês do Paulo. Então são resultados de pessoas que decidiram mudar a vida, a gente só encaminhou e ele trilhou o caminho da saúde. Doutor, pode fazer musculação em jejum ou é necessário comer algo para não ter catabolismo? Ciane, é uma pergunta interessante, mas deixa eu te explicar. O catabolismo ele não acontece assim imediatamente não, tá? A gente é sinalizado em catabolismo e anabolismo o tempo todo, isso é chamado metabolismo, mas não significa que se você treinar em jejum você vai perder aquela musculatura de jeito nenhum. É muito mais importante, se a gente fosse não estou falando que tenha que ser assim, mas se a gente fosse colocar uma balança, é muito mais importante o pós-treino, que é o que você vai alimentar o período de recuperação daquele músculo, do que o pré-treino, porque a função do pré-treino é te entregar energias para você executar aquela atividade. O intratreino é para manutenção daquela musculatura que está sendo trabalhado. E o pós-treino é substratos energéticos e proteicos para você reparar aquele músculo que foi trabalhado, tá bom? Então não fica pensando em catabolismo no seu pré-treino ou no seu treino sem pré-treino. Pense no pós-treino, que seja alimentos de verdade, que seja alimentos com alto índice biológico. Alguém disse que está sem som, outro disse que está ouvindo bem. Pessoal, foi um probleminha que alguém me ligou aqui, mas eu acredito que já tenha resolvido.
Estão falando que o perfeito áudio, sim, tá todo mundo me ouvindo. É porque os comentários daquela hora que eu perguntei. Boa tarde, meu comandante. Sou policial militar do estado do Ceará e vou me preparar para um curso operacional. E estou com a consulta marcada para o senhor. Ótimo, Carneiro. Nosso objetivo aqui, além de tudo, é prestigiar o pessoal da segurança pública do Ceará. Todas as forças fazem atendimentos com a gente prepara pessoas para todos os cursos operacionais, tá? A ideia nossa é que você chegue tranquilo para o curso, então é legal fazer com muita antecedência para que a gente possa se preparar, para a gente possa fazer inclusive um desmame de algumas medicações que possam ser necessários na sua preparação, para você chegar no curso preparado e pronto para sofrer. Essa é a ideia, tá bom? Mas seja bem-vindo, viu? Tô te esperando aqui. Doutor, para quem busca hipertrofia, deve ingerir carboidratos juntos com as proteínas? Arroz, batata doce, macaxeira? Depende da estratégia, tá, Lipe? É interessante que você ingira alguma coisa que vai estimular a insulina. Como eu estava explicando naquela hora, você precisa de estimular a insulina, não exagerar nos estímulos. A insulina é uma chave codificadora que vai facilitar a entrada das proteínas dentro das suas células. Então, se você não estimular a insulina de alguma forma, talvez aquela proteína não vai chegar na quantidade que você almeja. Para você entender isso, todo suplemento já vem com um balance adequado em relação a energias e proteínas. Olha lá um suplemento de whey, por exemplo, ele vem com uma quantidade de proteínas e uma quantidade de carboidratos. Os isolados, não é que ele vem zero carboidrato não, tá, pessoal? Não acredite nisso. Mas ele não vem numa quantidade, por exemplo, de te dar uma intolerância ao açúcar do leite. Mas ele vem numa quantidade, de qualquer forma, qualquer alimento que você ingerir vai estimular um pouquinho a sua insulina. Então não é que você não tenha que comer carboidratos. Sim, se você quer hipertrofia, você tem que comer algo que estimule a sua insulina, sim, tá bom? E os carboidratos complexos são melhores ainda. Você deu o exemplo de batata doce, macaxeira, tá? Tem pessoas que preferem os estimulantes à base de carboidratos simples, arroz, mas enfim, isso aí é individual de cada um. Eu, Adriano Antunes, eu como paciente, não vejo necessidade do arroz fazer parte da nossa alimentação. Mas isso é mais cultural do que qualquer outra coisa para vocês. Nosso time é para estourar, né, Paulão? Valeu, boa tarde. E aí, Renatinha? Vou me organizar direitinho financeiramente para fazer preparação com o senhor para o TAF da promoção de segundo sargento da Polícia Militar de Alagoas. Tranquilo, Lipe, seja muito bem-vindo, tá? Vamos estourar esse TAF aí também. Isso é fácil, cara, fácil. Só você focar que a gente consegue. Tô chique não, Renatinha, nós estamos simples, nós estamos aqui o mais simples possível, vocês são igual a mim, tá? Somos pessoas iguais, então aqui não tem chiqueza não. Nosso estúdio é simples, ó, tem um tripé, um celular, eu e vocês, cara. Vamos lá, Maria Soares chegou atrasada. E aí, Maria Soares, fica tranquilo, tá? Esse material aqui fica todo gravado para vocês por enquanto. A gente vai deixar aqui as lives gravadas no IGTV aqui do próprio Instagram. Então dá para vocês assistirem, dá para vocês compartilharem com outras pessoas. Vocês que estão conhecendo o nosso Instagram agora, fiquem à vontade. Tem vários conteúdos que talvez sejam interessantes para vocês. Mas o que eu quero pedir mesmo, pessoal, principalmente para quem entrou agora, quem está conhecendo o nosso trabalho agora, a gente faz lives há muitos anos, né? Muito antes da pandemia existir, a gente já fazia essas lives de conteúdos para vocês no horário do almoço. O que eu peço para vocês encarecidamente agora é que vocês entrem lá no nosso YouTube, tá? É Dr. Adriano Antunes, do mesmo jeito do Instagram, Dr. Adriano Antunes. Se inscreva lá, a gente está colocando conteúdo, a gente vai começar a alimentar lá o YouTube com todas essas lives aqui também. Então o que eu peço para vocês é, entre lá no YouTube, se inscreva no canal, faça comentários nos vídeos que tem lá. Tem vídeos ensinando você a entrar em cetose, tem vídeos ensinando você a fazer jejum, tá? A gente vai voltar a fazer muito conteúdo aqui e lá no YouTube. Então dá uma corridinha lá depois, se inscreve lá, deixa sua dúvida, deixa o seu comentário, que ajuda muito o nosso trabalho aqui nas redes sociais, tá bom? Então continuem com as perguntas, vamos lá. A gente tem mais aí uns 15 minutinhos pra gente finalizar essa live. Hoje eu tô mais tranquilo de tempo, tá? Eu tenho alguns compromissos à tarde, mas eu tô bem mais tranquilo de tempos pra gente conversar sobre dúvidas de vocês. O que sim é verdade é, ninguém pode sair daqui dessa live com dúvida, tá? E se tiver dúvidas, eu vou deixar uma caixinha de perguntas também para vocês sanarem todas as dúvidas relacionadas à saúde, hipertrofia, emagrecimento, suplementos, medicamentos, tá? Maraline está perguntando, estratégia de tomar oxandrolona 10mg por dia durante 1 ano sem intervalo, é seguro? Olha só, Maraline, primeira coisa, quem definiu que é 10mg? Quem definiu? Começa por aí, tá?
Primeira coisa é isso. Oxandrolona é calculado por peso do paciente, é calculado por peso. Então a gente tem que entender quem definiu essa miligramagem de 10%, de 10 miligramas. Por quê? Porque 10 miligramas hoje talvez seja muito para uma pessoa. 10 miligramas daqui a um ano vai ser pouco para essa pessoa, porque ela tem um ano para se desenvolver e é em cima do peso, em cima da massa muscular. Então não faz sentido você programar uma medicação para um ano. Primeira coisa. Segundo, você está utilizando uma medicação esteroide anabolizante androgênica que pode trazer efeitos colaterais para você. Não dá para programar uma medicação para um ano inteiro. Então é interessante você aprender a dose ideal, aprender como tomar. Você está falando de 10 miligramas por dia. Normalmente a gente divide a dose em 2 tomas. Então no seu caso, talvez seria 5 miligramas cada comprimido. Nenhum médico vai te passar uma medicação por um ano inteiro. Ele vai passar medicações por períodos. Então talvez essa dose sua vai ser ajustada. Você está me perguntando se é seguro usar a medicação durante um ano. Vai depender da sua aceitação fisiológica àquela medicação. Porque a oxandrolona é um derivado de DHT, de dihidrotestosterona, que tem receptores na pele, no cabelo, nos músculos, nas cordas vocais. Enfim, ela não viriliza muito. Não tem muito perigo de você virar homem utilizando oxandrolona. Mas entenda que ela pode trazer efeitos desagradáveis para o seu cabelo e para a sua pele. Então, muito cuidado em fazer prescrições engessadas durante muito tempo. Sempre procura um médico, tá bom? Vamos lá. Mas entendeu, né, Maraline? Cada dia eu aprendo mais com as suas lives. Obrigado, viu, Cláudia? Eu aprendo com todos vocês também. Eu quero que vocês tragam dúvidas aqui, que a gente está aqui para conversar sobre isso. Doutor, reposição hormonal é necessária a partir de que idade? Ciane, reposição hormonal, reposição. Repor, quando a gente está falando de repor, é algo que está faltando. Eu levo isso para uma outra metáfora para você entender. Quando é que você repõe o seu garrafão de água? Quando ele está acabando. Quando os seus hormônios estão diminuindo, você tem que repor. Quando o seu estoque lá na sua despensa está diminuindo, você tem que repor. Então não tem uma idade certa, não é uma receita de bolo. Quando passar de 30 faz isso, quando passar de 40 faz isso. É uma individualidade biológica. O médico, o profissional de saúde, ele tem que respeitar a individualidade biológica de cada um. Talvez você precisa repor hormônios com 40, talvez a sua irmã da mesma genética tenha que repor hormônios a partir de 50. Vai muito do exame individual do ser vivo, do paciente que está sentado na frente do profissional, tá bom? Vocês são seres únicos, não dá para estabelecer que todo mundo vai fazer na mesma idade a necessidade. A Lima tá perguntando se narguilé faz mal. Faz muito mal, tá? Faz mal porque, apesar de ser uma fumaça que foi esfriada pela água, narguilé, para quem não sabe, é um decantador onde você coloca um tipo de fumo na parte superior, queimando com carvão, e esse fumo é sugado, esse ar é sugado, que vai trazer também o componente do fumo que está sendo queimado, vai passar por dentro de um pote com água e vai chegar através de uma mangueira ao pulmão desse paciente. Então é fumaça que está entrando, é uma fumaça tóxica, química, que tem vários ingredientes, não é só dar aquele cheirinho não. Então narguilé faz mal igual ou da mesma forma que esses pendrives que essas pessoas estão fumando hoje em dia, que parece ser chique e que é proibido no Brasil, tá? Narguilé não é proibido, mas faz mal igual a esses pendrives que as pessoas estão fumando. Que tem até outro nome, Vape, né? Vape, eu acho. Tem um nome aí, mas de qualquer forma faz muito mal, tá? Que mais? Vamos lá, vamos perguntando, pessoal, tá acabando o nosso tempo. Doutor, como saber quando a gente... Doutor, como saber quando a gente... peso se perdeu, mais gordura ou massa muscular? Existe alguma forma de saber? Nalva, existe sim, tá? Eu entendi sua pergunta. Você quer saber que você está perdendo peso, se é gordura ou se é músculos. Primeiro é saber o que você está fazendo, né? Está fazendo exercícios, seu peso vai subir. Estranhamente falando, Nalva, se você começar a fazer exercício, seu peso vai subir. Olha a postagem que eu fiz ontem no feed, uma postagem de uma jovem que subiu 2 quilos de músculos. Ela subiu 2 quilos de peso, na verdade, subiu uma parte de músculo, que foi muito mais do que 2, e ela perdeu uma parte de gordura. Então, esquece o peso. Ele está descendo,
Tá, ele está descendo, então você está perdendo tecido. É músculos ou gordura? As suas medidas estão diminuindo muito? Deve ser gordura, porque gordura é mais volumoso. Não, as minhas medidas estão iguais, então talvez você está perdendo dos dois. Não, doutor, eu estou ficando mais rígida, estou perdendo muitas medidas, mas o meu peso está estagnado, o meu peso está subindo. Então, mais do que perdendo gordura, você está ganhando, construindo massa muscular. Tudo isso é feito, Nalva, através de um exame chamado bioimpedância, tá? Vários profissionais fazem a bioimpedância. Você pode fazer as dobras cutâneas também, que é uma outra estratégia de medição, de aferição de composição corpórea. Eu, hoje em dia, faço a bioimpedância e faço um escaneamento corpóreo com a BIA. São dois métodos diferentes, tá? Que é novo aqui no Ceará, sou o único médico que está utilizando a BIA, além da bioimpedância, da Embody. Mas todos os profissionais, todos os nutricionistas que eu conheço utilizam também das dobras cutâneas. São formas de medir a composição corpórea. Tem profissionais que usam o DEXA, a ressonância DEXA, para fazer um exame do corpo. Tem outros profissionais que utilizam a calorimetria. Tem uma série de exames para você entender se a sua composição está sendo melhorada em relação à construção muscular ou destruição de gorduras. Mas sabe o que é mais legal, Nalva? Olhar no espelho. Você não precisa de nenhum exame desse. Se olha no espelho, escolhe o short que não está entrando mais e coloca ele como meta. E aí você vai se avaliando a partir da utilização, da tentativa de vestir esse short. É muito mais legal fazer o processo dessa forma, tá? Doutor, a resistência à insulina dificulta a perda de peso ou a perca de gordura? Sim, Ciane, foi exatamente o que eu falei aquela hora. A resistência à insulina, ela impede você de perder gorduras. Talvez não te impede de perder músculos, porque você, se não está alimentando esses músculos, não está exercitando, eles vão ser catabolizados, você vai diminuir peso, mas não significa que você está diminuindo gorduras. A resistência à insulina te prejudica e você não consegue emagrecer se tiver com resistência à insulina. É fundamental corrigir isso, tá bom? Doutor, eu fiz o tratamento de 2 meses de hormônio estradiol e testosterona. Tem que repetir exames para ver como se normalizou? Maria Soares, entenda. Você fez um tratamento, você fez uma reposição, só para eu entender, tá? Aliás, eu entender não, que eu conheço você como paciente e eu sei mais ou menos do que você está dizendo. Se foi uma reposição, você não precisa de fazer exame. Reposição é porque está faltando. Na maioria das vezes, depois de uma certa idade, vai faltar cada vez mais, porque isso faz parte do envelhecimento do ser humano. Tá? Então, todos nós vamos diminuindo a nossa produção. Não significa que eu precisei de repor por um motivo de diminuição do meu eixo, de diminuição, por exemplo, no caso das menopausadas, diminuir porque tem um cesse da produção. Então significa que nunca mais você vai produzir. Você usou durante um período, não adianta fazer exame que você vai ver que está baixo de novo, porque você já está na menopausa. É importante dar uma continuidade. A maioria das mulheres menopausadas vão usar hormônios para o resto da vida, se elas querem manter a mesma qualidade de vida, tá bom? Tem que ser a mesma dose? Não. Aí sim, a dose pode ser avaliada de acordo com a necessidade. Mas quem está menopausada, é necessário utilizar hormônios o resto da vida. O homem que é hipogonadal, que tem baixa produção de testosterona por um motivo idade, por um motivo problema de doença no testículo, por exemplo, ele vai usar hormônios para o resto da vida. Qual dose? Vai depender da etapa, vai depender da fase. Agora, uma mulher que precisou de colocar hormônios por uma deficiência temporária, porque estava usando anticoncepcional que destruiu a vida dela, aí ela vai usar durante um período, refaz os exames e vai ver a necessidade de usar ou não. Então tem uma diferença de modulação hormonal para reposição. Repor o que está faltando. Na maioria das vezes essa reposição tem que ser contínua, tá bom? Como saber se o meu organismo está tendo resistência à insulina? Através de exames, Maraline. Simples. Exame de insulina em jejum. Simples. Não tem outro método. Eu posso fazer o Roma-IR, que é o principal que vai te dizer. Roma, que vai falar sobre o pâncreas, e IR sobre resistência à insulina, do inglês IR. Mas entenda, exames laboratoriais é o que vai definir se você tem ou não resistência à insulina. Clinicamente a gente já sabe, eu olho para o paciente, começo a conversar com ele, eu já sei que ele tem resistência à insulina. Mas o exame laboratorial só comprova o que a gente está falando aqui, tá bom? Pessoal, mais 10 minutinhos aí pra gente bater um papo. Fiquem à vontade para perguntar. Eu tô sem água aqui, então já tô com a boca seca, mas não me canso de conversar com vocês, tá?
Duas pessoas fizeram perguntas aqui, não dá para mostrar para vocês, mas está aqui. Doutor, estou fazendo jejum intermitente, isso está me trazendo vários benefícios, inclusive ser mais paciente, controlada e mais tranquila. Não deu para mostrar para vocês, mas está aqui na caixinha de perguntas que alguém clicou na interrogação e deixou essa pergunta lá. Então isso é o que a gente espera de quem faz jejum, né? Ter um pouco mais de discernimento, de paciência, de concentração, de alerta. Por que isso acontece em quem está fazendo jejum? Porque nós despertamos no nosso organismo outras formas de alimentar o nosso cérebro. Olha que interessante, nosso cérebro precisa de glucose para estar funcionando. Por isso que quem vai fazer uma prova de concurso leva chocolate. Quem já viu aí, o pessoal vai para a prova de concurso, leva chocolate. Exatamente porque o açúcar alimenta o nosso cérebro durante os pensamentos. O detalhe é que o açúcar é transformado em glucose e alimenta o cérebro. Se eu não comer açúcar, o meu corpo faz a glucosa que o meu cérebro precisa. Então, para quem não sabe disso ainda, inclusive profissionais que teimam em não aceitar isso, o nosso corpo fabrica o açúcar que o nosso cérebro precisa, tá bom? Então, quando você está em jejum, o seu corpo fabrica as necessidades dos seus órgãos e por isso você tem outras sensações. Quem está em jejum durante muito tempo, quem entra em estado de cetose, experimenta sensações que quem come açúcares nunca vai experimentar na sua vida. Por isso que eu aconselho você a experimentar ou a estudar sobre jejum, estudar sobre estado metabólico de cetose, para depois falar aqui na internet. Bem ou mal, tem total liberdade de falar bem ou mal, mas estuda ou vivencia primeiro a situação para a gente depois poder discutir sobre esse tema, tá? Usar por muito tempo a oxandrolona ela não faz mais efeito? Cláudia está perguntando. Cláudia, se você ajustar a dose ao seu corpo, ela vai continuar fazendo o mesmo efeito, tá? É porque o nosso corpo, principalmente o corpo das meninas que estão usando o oxandrolona, vai mudar. Se ele vai mudar, a necessidade tem que ser diferente da anterior. Então, usar qualquer medicação durante muito tempo não é que o corpo faz uma fase adaptativa, é que a necessidade pode mudar com o tempo. Tá? Então, começou a usar a oxandrolona, não estou aqui indicando para ninguém, não estou aqui incentivando ninguém a usar, mas a oxandrolona tem um propósito de melhorar o rendimento esportivo das meninas, dos homens também, mas tem um grande resultado nas meninas. Se elas melhorarem o rendimento, com certeza o corpo muda, a necessidade energética, a necessidade de potência do corpo também muda, por isso que as doses têm que ser ajustadas periodicamente com o médico que prescreveu, tá, pessoal? É o risco de ficar comprando anabolizante de terceiros, ficar comprando anabolizante na internet. Você não sabe quando tem que ajustar. Aí você acha que o remédio não está fazendo efeito, ou o remédio começa a fazer efeito demais a ponto de dar colaterais, porque não foi ajustado com um profissional de saúde. Doutor, fazer reposição hormonal tem perigo de câncer no futuro? Pois já ouvi muito isso em certas entrevistas de médicos. Cristiana, olha só para te explicar uma coisa. 15 dias atrás, um médico urologista ganhou um prêmio equivalente ao Oscar da medicina, exatamente relacionado a terapias com doses altas de testosterona para tratar o câncer de próstata. Estou te dando só um exemplo, tá? Então, muitos mitos já caíram por terra exatamente porque já se descobriu que muita coisa era de interesse da indústria falar para que ninguém melhorasse a saúde. Eu não posso te dizer que o hormônio usado durante muito tempo pode ou não provocar algum distúrbio celular a ponto de que essa célula se torne um tumor. Na maioria das vezes, esse paciente já tem uma predisposição a algum tipo de câncer. Por isso ele desenvolve, usando ou não, hormônios. Então é muito complexo entrar nessa polêmica de que o hormônio vai causar câncer, porque existe predisposições e os cânceres são multifatoriais. Não dá para a gente colocar tudo no mesmo saco, tá? Então o que eu posso te dizer é que recentemente os estudos provaram e premiaram o médico que faz o tratamento de câncer de próstata com doses altas de testosterona. Olha que contradição que a gente ouviu a vida toda, né? Que testosterona causava câncer de próstata. E a gente está provando cada vez mais de que não.
que se deve utilizar os hormônios. Mas aí vocês vão ficar saudável, pessoal. Pessoas saudáveis não gastam com farmácia. Pessoas saudáveis não dão lucros para governos e para os hospitais. Então entenda por que eles querem manter vocês doentes. Isso é fácil de entender por conta da pandemia que ocorreu nesses últimos 2 anos. Aliás, nem acabou a pandemia. Mas para vocês entenderem que a doença gera lucro. Por isso que eu estou aqui brigando para que vocês não gerem lucro, que vocês não gerem receitas para as pessoas, para as empresas que estão adoecendo vocês. Eles te vendem um remédio e te traz outro problema para você comprar outro remédio que vai te trazer problemas para você seguir nessas estratégias, tá bom? O DW Barcelos está perguntando que estádio é esse atrás de você. Eu estou na cidade de Vozão, tá? A cidade de Vozão é o centro de treinamento do Ceará Esporte Clube, aqui na cidade de Taitinga. Estou aqui nas arquibancadas. Toda quarta-feira eu trabalho aqui no clube, levando um pouco mais de saúde para os nossos atletas, tá bom? Muita queda de cabelo após o uso de oxandrolona. Tem algo a fazer? Tem, Santos. Santos CK. Tem uma foto de uma mulher, Santos deve ser o sobrenome. Muita queda de cabelo após o uso da oxandrolona. Entenda, a oxandrolona tem receptores no couro cabeludo, na pele, no músculo, nos ossos. Se você abusa da medicação, ela vai nos músculos, mas vai sobrar a medicação no seu corpo e ela vai atrás de outros receptores. Então, o que tem que fazer, Santos, é ajustar a dose. E é o que eu estava falando. As pessoas não calculam a oxandrolona por peso. E aí vai dar esse tipo de transtorno aí. Qualquer medicação. Quem é mãe aqui, ela não conta as gotinhas para dar para o filho. Ela não conta os ml para dar para o filho de acordo com a idade, de acordo ao peso. Por que querem usar hormônios igual todo mundo? Ah, não, minha vizinha usa 5 miligramas, eu vou usar também. Pessoal, são pesos e corpos diferentes. Tem que ser calculado. Calculando, tá errado. E eu que agradeço vocês, pessoal. W Barcelos, eu só trabalho com esporte, tá? Eu trabalho aqui com futebol, trabalho com alto rendimento em outras modalidades, na musculação, no kite. A gente tem um atleta tetracampeão mundial de kite, atletas de ultramaratonas, corridas. Eu vivo esporte, então por isso que eu falo para vocês. E a maioria das medicações e suplementações que eu falo para vocês, eu já experimentei e todos da minha equipe experimentam, utilizam. Então eu sei do que eu tô falando para vocês porque eu vivencio isso aqui, tá? Não é conversa de livro de medicina, não. Eu vivencio o que eu tô falando para vocês. E a maioria das coisas que eu vivo aqui não tá escrito no livro. Por isso que eu trago conhecimento para vocês. Conhecimento nunca gasta espaço, tá bom? Vamos lá, estamos acabando, pessoal. Temos só mais 2 minutos de live. Mas vamos lá, pessoal. Perguntem. Doutor, aconselha a albumina, como usar? DW, olha só, a albumina é um tipo de proteína, tá? Muito presente na clara do ovo. Pode ser utilizado como suplementação ou a albumina pode ser o próprio alimento, né? De manhã cedo, quem não come aqui ovos, deveriam comer ovos de manhã. A albumina está presente na clara do ovo. Ou você pode comprar o suplemento. Você pode comprar o suplemento de albumina, que o gosto não é gostoso, é um pozinho igual o whey. Tá? Você tem o Whey Protein, que é a proteína do soro. Você tem o Beef Protein, que é a proteína da carne. Você tem o Vegan Protein, que é a proteína vegana dos vegetais. E você tem a Albumina Protein, que é a proteína da clara do ovo. Tá? Então você pode usar da mesma forma que você utilizaria qualquer outra suplementação proteica. Você pode utilizar no seu pós-treino, você pode utilizar num lanche no meio do dia, você pode utilizar como última refeição da noite, você pode utilizar no horário que você utilizaria qualquer outra proteína, tá bom? Doutora, a pessoa que faz tratamento de rins, ela pode usar colostro? A Eli está perguntando. Não sei qual o tratamento de rins que você faz, Eli, mas eu te digo, colostro não traz nenhum malefício para o nosso corpo. Colostro é o melhor alimento do mundo. Ele está presente nos primeiros litros de leite das mães dos animais mamíferos. Todo ser humano, vaca, leoa, todos os seres humanos mamíferos desse planeta liberam colostro nos seus primeiros litros de leite. O colostro é rico em imunoglobulinas, IgG, IgE,
faz toda a proteção imunológica dos bebês que acabam de nascer. E para as pessoas que já não mamam mais, para as pessoas que já desmamaram, o colostro é fundamental para manter normal a sua imunidade, além de boa recuperação, além de força, além de todos os outros benefícios que o colostro pode trazer para vocês. Dificilmente uma contraindicação para colostro, a não ser que você tenha uma intolerância, uma alergia aos lácteos. Fora isso, a dose prevista para o colostro é 1 grama por dia em jejum. Não tem nenhuma contraindicação. Tá bom, Eli? Dizem que usar suplemento com água é melhor absorção do que com leite. DW, qual suplemento? Isso não interfere na velocidade de absorção, tá? Isso não interfere, mas qual suplemento com água, qual suplemento com leite? Entenda, se você está querendo emagrecer, você está comprando caro, uma proteína isolada, vai vir só a whey, só a proteína do soro. Você vai misturar com leite, você vai estar ingerindo a caseína, a lactose, todos os outros componentes que você comprou caro para separar. Você comprou um whey isolado, é que você não quer essas outras coisas do leite. Você vai misturar com leite, você está perdendo o isolamento que você está pagando, né? Agora, você está precisando de calorias, está querendo crescer, está precisando de mais nutrientes, aí talvez você possa misturar com leite. Depende de cada paciente. Isso não interfere na velocidade de absorção. E nem tem tanta importância a velocidade de absorção, se é com água ou com leite. Não vai fazer grande diferença na sua suplementação isso, tá bom? Um saludo desde Espanha, um abraço pro pessoal da Europa, Espanha, Portugal, sempre está presente aqui na nossa live. Um beijo grande para vocês, tá? Que pensa da mala absorção de alimentos e permeabilidade intestinal? Acho super importante, Davi. Davi está perguntando sobre a má absorção de nutrientes e permeabilidade intestinal. É super importante nós alimentarmos de forma correta os nossos enterócitos, utilizar probióticos. A colostro, ela entra como uma suplementação probiótica também. Fazer anualmente, pelo menos anualmente, um tratamento antiparasitário para prevenção, para que você não tenha parasitas do intestino, e fazer a utilização de probióticos é fundamental para melhorar a sua absorção de nutrientes, para melhorar a permeabilidade intestinal. Ótimo tema, viu, Davi? Obrigado pela interferência aí. Utilizar probióticos é fundamental, tá? Procure o seu médico, procure o seu nutricionista para te passar um probiótico. É super interessante isso. Estouramos o tempo! Pessoal, a gente não pode continuar, infelizmente, tá? Eu adoro falar com vocês, adoro mesmo estar junto com vocês, mas a gente vai ter que interromper, o nosso tempo esgotou, já passamos de 1 hora de live, nossa promessa era 1 hora todos os dias, então vamos encontrar amanhã, 12h12, você que está me conhecendo agora, tem um encontro marcado comigo amanhã, 12h12, tá? Davi está me perguntando porque tem um intestino irritável. Trata esse intestino, Davi, vamos tratar esse intestino irritável com probióticos, tá? Procure o seu médico aí para prescrição de um probiótico bom para você alimentar. Glutamina é um aminoácido não essencial, mas que ele ajuda muito a alimentar os nossos enterócitos, ajuda muito no nosso sistema imunológico, tá bom? Então, pessoal, beijo grande para vocês. Estou esperando vocês aqui amanhã, 12h12, para a gente continuar esse bate-papo. Vamos falar de vários temas livres. Você pode perguntar o que você quiser. Se eu sei, eu te respondo na hora. Se eu não sei, eu prometo pesquisar e trazer depois a resposta. Não esquece de ir lá no nosso YouTube, DR Adriano Antunes. Se inscreva lá. Dá um apoio para o nosso canal crescer, a gente vai colocar os vídeos todos aqui do IGTV lá também. E quem está entrando a primeira vez aqui no Instagram, fique à vontade para perguntar, para escrever, para comentar. Tá bom, pessoal? Beijo grande para vocês, vou colocar uma caixinha de perguntas agora para a gente bater um papo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.